É você quem manda. Ah, podemos. Vejam se fica melhor o som. Se está menos chiado. Está ótimo, está Ficou ótimo. menos pior? Perfeito. Professor Caríssimos, Ivan. Pode falar, desculpa, desculpa. imagina. Só perguntei, podemos começar? Pode ser? Ótimo. Caríssimos, vamos iniciar neste instante mais uma das nossas conferências mensais que são organizadas aqui pela Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Esta estrutura, digamos assim, epistemológica, esse conjunto de pesquisadores que se reúnem periodicamente para dialogarmos a respeito daquilo que nós denominamos filosofia ecológica integral, uma proposta inter e transdisciplinar em que diversos cientistas que estão aqui, que compõem a rede, periodicamente se debruça em um dos temas eleitos para as nossas conferências mensais. E o tema de hoje é natureza e cultura, simbologias, identidade e pertencimento nas religiões de matriz africana. E temos a grata satisfação de recebermos aqui, na data de hoje, a pesquisadora, professora doutora Silvia Carbone, grande amiga que a trajetória acadêmica me presenteou já há uma década. Doutora Silvia, já se passou uma década que nos conhecemos. Eu vou fazer uma apresentação da professora Silvia e destaco, caríssimos pesquisadores e pesquisadoras, que a professora Silvia, ela é daquelas pessoas que encanta ao seu falar e encanta também a maneira pela qual ela compreende, ela vive a ciência e a vida acadêmica. Eu vou citar, professora Silvia, me permita o seu diploma, a sua rápida, a síntese da sua bio acadêmica, e vou fazer de cabeça, porque tenho o privilégio de acompanhá-la em algumas etapas da sua jornada. Então, vamos lá. A professora Silvia Carbone é graduada em Serviço Social, é também mestra em Ciências Sociais e doutora em Ciências Sociais, todas essas trajetórias pela PUC de São Paulo. É também pós-doutora em Antropologia pela PUC São Paulo, oportunidade em que atuou e ainda está participando de atividades de pesquisa em conjunto com a primeira antropóloga do país, professora... ai, meu Deus! Professora Josi Consorte, que tive a oportunidade de ser aluno a convite e aproximação da professora Silvia. A professora Josi, espetacular, uma das pessoas mais sensíveis que eu conheci na minha trajetória acadêmica e profunda do ponto de vista de compreensão da antropologia. Confesso a todos que, antes de fazer esse estágio pós-doutoral, a convite da doutora Silvia, onde conheci a professora Josi Consorte, eu tinha uma visão diferenciada da antropologia e pronto. Depois dos nossos encontros, das nossas tardes de quinta-feira, tive uma oportunidade de fato, me aprofundar nos estudos da antropologia, estudos esses que eu fui, de certa maneira, aluno também da professora Silvia Carbone, que me apresentou autores que eu nunca tive acesso, desconhecia, e pronto, de repente me tornei um amante também da antropologia. Quero, neste instante, professora Silvia, em nome da rede, registrar as boas-vindas e destacar também que, para nós, é um privilégio, um grande privilégio, recebê-la aqui em nosso espaço de conferências, e falo também em meu nome e ainda em nome do professor doutor Josenir Detoni,
que foi um dos idealizadores mor desta rede. Infelizmente não está conosco hoje por conta de problemas de saúde. Registro também aqui, antes de mais nada, a presença da cofundadora da rede, professora Cristina Carrelli, que está presente aqui, tem acompanhado desde o início a trajetória da nossa rede. Professora Cristina, seja bem-vinda. É sempre muito bom e gratificante contar com a sua presença, sempre presente entre nós. Depois eu vou deixar oportunidade para que a professora Cristina Carrelli faça algumas considerações, mas sem delongas. Passo neste instante a palavra à caríssima professora Silvia Carboni. Professor Ivan, que bom, né? Podermos nos encontrar depois de um período longo de pandemia. Gostaria muito de agradecer o convite e agradecer a sua sempre tão estimada generosidade. Gente, não acredite nisso tudo do professor Ivan, é um exagero. O professor Ivan, vocês já conhecem, é um brilhante pesquisador, estivemos juntos, de fato, na PUC, pouquinho antes da pandemia, né, professor? A pandemia, na verdade, é que nos separou no momento em que desenvolvíamos ali uma pesquisa interessante sobre questões étnicas, mas estamos aqui prontos a voltar. A professora Josi está animadíssima com a possibilidade da volta, agora com 92 anos, querendo ir a Angola e reunir novamente o seu grupo. Então, agradeço imensamente a todos vocês em nome do professor Ivan e espero poder contribuir um pouco para o debate. E por que eu digo um pouco para o debate? Porque essa é uma discussão muito delicada de se fazer, né? Em que perspectiva que esta discussão é delicada? Porque quando nós falamos em qualquer tipo de perspectiva sobre as religiões de matriz africana, nós estamos lidando primeiramente com as questões étnicas. A gente acaba de passar, né? Essa semana nós passamos pela Semana da Consciência Negra, no dia 20, o Dia da Consciência Negra, em que vários momentos, em vários pontos, se discutiu esta questão, né? Então, que movimento é esse, que religião é essa e que grupos são esses que envolvem tanto questões de pertencimento e identidade, como também a conexão com a natureza, né, que é o nosso tema central. Eu participei de um evento na segunda-feira, dia 21, sobre a Semana da Consciência Negra, em que se dizia que o povo africano, ou o povo de África, como se diz, é o único grupo ou agrupamento de pessoas, enfim, que determinam a sua relação com a natureza desde a sua origem. Por quê? Uma pessoa africana que vive uma comunidade de candomblé, portanto, que pertence a uma religião de matriz africana, não consegue ficar bem ao ver, por exemplo, um rio poluído. Porque aquele rio poluído, ou aquele mar sujo, ou como vocês queiram, ali representa um deus, e aquele deus representa a sua própria comunidade. E aí eu queria trazer um pouco a discussão para vocês, com vocês, e eu trago uma discussão muito simples, porque a ideia é mesmo fazer uma roda de conversa sobre esse assunto. Porque quando a gente fala de matriz africana ou de religião de matriz africana, parece que a África é uma coisa só, né? Que só tem uma condensação religiosa, um grupo religioso, todos falam iguais, da mesmo idioma, mesma língua e praticam os mesmos ritos. E essa condição, ela em hipótese alguma é verdadeira, né? A África, eu acho que é uma questão óbvia, é um continente bastante grande, com muitas etnias, muitos agrupamentos e também muitas representações religiosas. A gente tem agora uma boa gama de filmes produzidos em Nigéria, em Angola, que eu acho que valem a pena ser pesquisados, porque relatam a cultura e as identidades desses povos conforme a visão desses cineastas. Assim como o professor Ivan citou que no pós-doutorado nós lemos vários autores africanos. E aí tem toda uma discussão sobre identidade que está muito além da questão do lugar de fala, mas quem é que fala sobre quem?
né? Então, a gente tem toda a história da humanidade sendo descrita ou falando do povo de África, mas a partir de uma visão europeia. E aí, quando a gente passa para o século XXI, com um outro contexto político, social, cultural e econômico, a gente tem também a descrição deste povo de África e do continente africano falado por quem lá está. E aí a gente tem uma outra realidade que é bastante diferente, em alguns casos opostas, de tudo aquilo que a gente estudou. Então, eu tomei o cuidado de trazer, se o professor Ivan me permitir e todos também, compartilhar a tela. Eu acho que fica mais fácil para a gente seguir a coerência dos dados, né, da informação. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, perfeitamente, professora. Ótimo. Eu só não vejo vocês, professor Ivan. Se tiver alguma situação, eu peço que me avise, porque eu não consigo vê-los. Eu pretendo aqui, em uns 15, 20 minutos no máximo, professor Ivan, só trazer alguns apontamentos sobre essa discussão que começa agora, e esse começo agora tem aí já uns 40, 50 anos, de uma discussão de que África é essa, não é? Que relações sociais, econômicas e culturais se estabelecem a partir de uma discussão que é a discussão de natureza-cultura. Então, obviamente, aqui eu acredito que todos acompanham a discussão em que tem um momento histórico, né, que nós passamos pela ruptura entre natureza e cultura, opondo essa condição. Então, natural é aquilo que está no reino vegetal e animal, vamos dizer assim, e cultural é aquilo que está no reino da humanidade, na condição da humanidade. Esta diferença, ela é a mais importante na nossa discussão, porque esta divisão de natureza e cultura, ela é europeia, ela é eurocêntrica. As comunidades africanas, incluindo aí a intelectualidade, aquele que escreve sobre a África, não faz essa distinção de natureza e cultura. Nós passamos, professor Ivan e eu, por um processo também de conhecimento de outras teorias, que não só as que falam de África, mas, por exemplo, a teoria da complexidade, que também não separa mais a relação de natureza e cultura. E eu acho que esta divisão, ela é para nós aqui nesse momento a mais importante, né? Por que é que a gente, em algum momento, separou a natureza da cultura? E aí a gente tem a cultura como um conjunto de regras e transgressões simbólicas, e essa divisão da natureza e cultura, a gente tem duas grandes explicações para que essa divisão aconteça. O grupo mais comum vai dizer que a cultura se funda pela interdição do incesto, mas eu gostaria de ressaltar uma outra vertente que diz que a cultura se funda pela necessidade de controlar a violência, e só se controla a violência com a criação do sagrado. E é justamente nesta condição que eu acho que a gente precisa ficar mais atentos. Por quê? A violência, o controle da violência e a instituição do sagrado, eles vão ser essenciais para a discussão, obviamente, das religiões de matriz africana e também das religiões de matriz europeia, e a gente separa, né, a questão branca e negra, mas principalmente na relação que se faz entre natureza e cultura e a reconstrução desse processo de natureza. E aí a gente vai ter, nessa ruptura de natureza e cultura, o que eu chamo de ruptura civilizatória, que é a necessidade de negar a natureza como um marco de civilização. Então, essa condição humana, ela é eurocêntrica. Então, tudo que a gente vê, a gente estuda, vocês, por óbvio, conhecem isso com muito mais profundidade, é que a negação da natureza vem de uma política ou de uma necessidade de concentração política eurocêntrica. E aí a transformar o meio e não se adaptar a ele conforme as necessidades econômicas. Então, nós temos uma ruptura civilizatória que nega a natureza. Esta condição não acontece do ponto de vista do processo de constituição das políticas e da sociabilidade das relações africanas, não pelo menos até o que a gente tem acesso ao conhecimento. E por quê? Porque a base da religião africana, entendendo que a criação da cultura vem pelo sagrado, então a base da religião, da cultura africana, ela vem
de uma necessidade do sagrado que é diferente do processo europeu ou eurocêntrico. Então, o que a gente tem nos processos de relações culturais e nos processos civilizatórios? A questão da identidade e do pertencimento, que são temas muito caros para a antropologia. Então, o que a gente considera identidade? A língua, os hábitos, a alimentação de um povo. Então, eu tenho uma identidade brasileira, né? Falo português, tenho os hábitos da cultura judaico-cristã que aqui me agregam, uma alimentação que diz respeito à minha origem, e isso vai comigo para onde eu estiver, né? Se eu estiver lá na Itália com os meus ascendentes, isso ainda assim vai estar presente. E aqui é muito interessante que, como eu venho de ascendência italiana, então a minha família come muito macarrão, né? A gente tem a herança da identidade, ela está presente no nosso cotidiano. Então, para além da questão da identidade, a gente tem também uma relação muito forte que é de pertencimento, que é o que vai ligar mais tarde, ou se quiser ao mesmo tempo, simultaneamente, as questões das diásporas, que é a questão da terra, a religiosidade com os cultos e uma coisa muito importante que é a questão da morte. Essa semana eu vi numa atividade destas que eu contei para vocês da consciência negra, uma questão interessantíssima, de uma região africana em que a terra é de todos. Não existe a divisão de terra, a terra é de quem chega lá. Então, se um estrangeiro chega e quiser lá morar, ele pode morar, ele pode ficar, ele tem o direito ao uso da terra, porque a terra não é posse, não é propriedade privada. A única coisa que esse estrangeiro não pode é ser enterrado nesta terra. E por que não pode ser enterrado? Porque o enterro, pertencer à terra, voltar para a terra, é o que gera a ancestralidade. E esta é uma questão interessante para nós discutirmos do processo de sincretismo e do processo da nossa escravização, né? De como o processo de escravização aconteceu no Brasil. Então, o que a gente tem, se fôssemos fazer aí uma comparação bem até irresponsável de minha parte? A gente tem as religiões de matrizes europeias, uma condição monoteísta, um Deus branco, apesar de ter nascido numa região neoeuropeia, e os ritos que correspondem a uma condição branca, e se a gente quiser colocar em termos políticos econômicos, já muito aburguesados, muito ligados à condição econômica e social. Nas religiões de matriz africana, a gente tem uma condição politeísta, que é muito interessante, porque você não tem a centralidade num único Deus. A gente tem essa questão do sincretismo, que eu volto imediatamente com vocês, como uma questão de sobrevivência, e nós temos principalmente a negação da ruptura civilizatória, que é uma condição eurocêntrica. Então, nas religiões de matriz africana, e voltando lá, entendendo a religião e o sagrado como instituição do processo cultural, nós não vamos ter o processo de separação de natureza e cultura. A natureza, ela é parte da cultura, ou a cultura é parte da natureza. E eu achei esse ponto essencial para nós entendermos uma diferença que vai resvalar nas relações econômicas, na saúde, na educação e na política. Só um pouquinho sobre a questão do sincretismo, que isso também é bastante importante para nós. Como é que faz? E essa é uma tese da nossa professora Josildete, em que o Ivan agora se referiu. Né? Por que ela traz essa discussão e ela nos diz o porquê que ela acredita que o processo de escravização trouxe na religiosidade a questão do sincretismo? Porque, para ela, segundo as suas pesquisas, o sincretismo era a única forma de garantir que o negro pudesse ser enterrado em terras legalizadas, que não fossem enterrados em cantos esquecidos em que ninguém pudesse buscar ou saber dos seus corpos. A morte, e aí a morte para todas as religiões, ela tem um simbologismo muito forte. Né? A morte requer ritos, requer rezas, requer luto, mas a questão da morte ligada às religiões de matriz africana, a morte e onde a pessoa está enterrada é o que vai gerar a ancestralidade.
E você só pertence à cultura e se mantém nela se a ancestralidade estiver assegurada. Então, se tem toda uma discussão em que o sincretismo é necessário para que se garanta a morte, para que se garanta o enterro. Então, nós vamos aceitar os deuses brancos, nós vamos rezar para um deus branco, sincretizar para um deus negro, para que isso faça com que todos percebam a nossa fé cristã, vamos dizer isso com algum cuidado, para que os nossos cultos possam acontecer e para que nossos corpos possam ser enterrados e aí garantir a nossa ancestralidade. E aqui a conexão com a natureza é fabulosa, né? Porque a ideia da morte, de estar na terra e a terra pertence a todos, é essencial para as religiões de matriz africana. E aí a gente entra um pouco na discussão da religião de matriz africana com a condição dos santos. Aqui eu pensei muito, colegas e professor Ivan, em trazer as imagens dos santos e as descrições dos santos, e eu escolhi não fazê-lo. Essas informações, elas são acesso público pela internet, numa busca simples do Google, nós temos essas informações, mas eu acho que elas geram uma curiosidade que não nos cabe aqui, porque o que nós estamos discutindo é a conexão das religiões de matriz africana, e sempre no plural. Aqui no Brasil, a gente tem a manifestação de uns 5 grupos religiosos, então a gente tem um candomblé, que é bastante conhecido, pelo menos popularmente bastante conhecido. Nós temos os ritos de Ifá, que já é um pouco menos conhecido. Nós temos os ritos de Egum, que existem na Bahia, e apenas na ilha de Tamaracá, se eu não me engano, que também é menos conhecido. Nós temos os ritos dos tambores de Mina, que fica mais próximo ali da região do Maranhão. E nós temos uma discussão se a Umbanda é ou não uma religião de matriz africana, mas a gente pode colocar aqui nesse grupo pensando no sincretismo. Então, quando a gente pensa essa relação e traz as imagens, a gente está escolhendo as imagens de apenas um desses grupos, né? E aí, um desses grupos não representam todas as religiões de matriz africana. E esses grupos também se dividem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no candomblé, o candomblé tem pelo menos 7 variações das suas nações, como são chamados. Queto, Angola, Nagô, são 7 variações. Então, quando a gente pega uma imagem de Iemanjá, por exemplo, a gente precisa pensar que Iemanjá é essa, representa que grupo, está presente e qual das identidades. Então, eu optei por não trazer as imagens e sim trazer as representações. Então, o que a gente tem? Uma relação com a natureza que está intimamente ligada com a identidade que os santos dessas religiões trazem. Aí a gente tem também para discutir, esses aqui eu vou deixar tudo para a gente discutir, tá bom? As adaptações ao mundo moderno e o sacrifício animal. E esse debate é bastante grande, né? Por que as religiões de matriz africana fazem o processo do sacrifício animal? E fazem, né? Algumas em maior, outras em menor grau, mas via de regra se faz o sacrifício animal. A natureza das matrizes africanas e indígenas, elas são muito importantes para a gente ressaltar, porque a relação está com a integração ao meio ambiente. Não há a necessidade de posse. A terra não é minha, a natureza não é minha. Então, eu transformo esse processo para integrar a minha vida, a condição humana, à condição da natureza. A gente tem a condição da natureza e dos seres humanos numa ideia de corpos únicos, de seres únicos. E a gente precisa sempre lembrar que são as religiões de matrizes africanas e também as indígenas que trazem o processo da cura com a natureza pela via da transmissão oral. E aqui eu faço mais uma ressalva. Por que a via da transmissão oral é tão importante? Porque ela traz a adaptação ao contexto e a transmissão, que normalmente é matriarcal,
para a manutenção da identidade cultural. Uma vez que eu transformo isso num livro, num texto, e isso vai para uma biblioteca ou para uma editora, é claro que a gente tem acesso a um número maior de pessoas. Mas será que aquela pessoa que leu no livro que o chazinho de erva cidreira com alho, eu estou inventando, de erva cidreira com alho cura, entende que a erva cidreira tem que ser retirada na natureza e não pode ser o saquinho da erva cidreira do supermercado? Né? Então, a tradição oral e a transmissão da cultura por via oral, ela é muito importante para a manutenção das identidades religiosas. Né? E aí eu vou deixar essa identidade com os santos e do sacrifício animal para falar um pouco aqui com a câmera aberta com vocês, para nós debatermos, porque eu sei que isso é mais polêmico. E aí a gente tem alguns elementos, eu já estou terminando, professor Ivan, alguns elementos que estão ligados às matas que trazem a ideia do sincretismo. E aí eu vou explicar um pouco melhor aqui. Então, por exemplo, as matas e as florestas, para a religião de matriz africana, nós temos a identidade de um santo que se diz chamado Oxóssi. Então, ele está no reino das matas. O que representa estar no reino das matas? Significa que este ser, este Deus, ou se vocês quiserem, via cultura europeia, este semideus, ele está ligado às matas e ele protege as matas. As matas, a floresta, é também um elemento da natureza que traz a fartura. Então, aquela pessoa que pertence à religião africana, que pertence a uma das linhas das matrizes africanas religiosas, e que se coloca como um filho de Oxóssi, ele é uma pessoa que está conectado às matas, à fartura. Então, quando a mata ela é destruída, afeta a essa pessoa de uma maneira muito visceral, porque esta pessoa pertence a essa mata. E assim se faz com todos os elementos, com a terra, com os ventos, com as águas doces, com o mar, com o lodo, com a cura, os minerais e a guerra, que é o Ogum. Então, para cada um dos elementos da floresta, nós vamos ter uma representação de uma divindade que vai ser cultuada nos ritos e nos cultos das religiões de matriz africana, e vai ter a associação do pertencimento daquele indivíduo que se faz nesse rito. Se eu não estiver sendo clara, a gente pode discutir mais, claro, e conversar mais sobre isso. E ao se fazer, este indivíduo, ao se fazer pertencente a este rito e pertencente a este grupo de santos, enfim, ele também passa a ser a mata, a terra, o vento, conforme o seu batizado, se vocês quiserem aí usar um termo das religiões europeias, mas a gente diz conforme a sua iniciação. Então, acho que tem aqui 3 elementos, né, para a gente discutir um pouco dessa identidade dessas pessoas com as questões da mata, da terra, do vento, a questão dos sacrifícios e justamente essa identidade. E aí, eu trago uma imagem que me inquieta muito, que é a imagem da árvore. Nas religiões de matriz africana, e aí aqui os da cultura iorubá, a gente tem o iroko, que significa árvore, o santo, né, que está na árvore, como uma grande representação. Iroko é o Deus ou o santo, como a gente prefere chamar, do tempo. É aquele que determina o tempo, passado, presente e futuro, o tempo atual. E o que me chama a atenção é que esta representação, aqui chamada de iroko, mas a gente pode chamar de árvore ou do que vocês quiserem, e aqui é um baobá, nós temos em todas as religiões. Todas as religiões têm na sua mitologia uma árvore como a representação simbólica, ou de origem, via de regra de origem, mas também com outras representações, depende a interferência. Então, se nós formos partir por essa ideia, a gente pode pensar, né, que a natureza ela está na base da origem dessas religiões.
E aí a questão é, por que a necessidade de ruptura? Será que a necessidade de ruptura é religiosa ou é econômica? E aí, emendando a isso, eu trago um debate para a gente pensar um pouquinho, né? Que a religião, a ciência, o conhecimento, a academia, nos trazem uma ideia de ruptura de que aquele que é acadêmico, aquele que está ligado ao conhecimento, ele não pode estar ligado à religião. Mas essa é uma ideia datada, né, professor Ivan? A gente tem aí uma data em que se promove essa Sim. ruptura da religião com a ciência. Será que não está no momento? Será que a gente não está aqui vivenciando um momento em que há necessidade de religar, reconectar, reconstruir e refazer esses processos? Será que não pode ser por meio das religiões, a experiência das religiões de matriz africana, que nós não podemos fazer a reconexão com esses processos ligados à natureza? Porque, deixa eu parar o compartilhamento. Porque o que a gente tem na condição... Voltou. O que a gente tem na condição de construção das religiões africanas versus o processo das religiões de matriz europeia? É claro que esse é o debate, a questão da natureza, mas a gente tem praticamente 2 séculos e um pouquinho, não, mentira, desculpem, 2, 3 mil anos, se a gente for pensar, de uma imposição de um processo europeu, né, que expõe e exige uma ruptura que não condiz com a história da própria humanidade. Então, quando a gente para ver historicamente a constituição das religiões monoteístas, e aí o judaísmo e o cristianismo, sobretudo, a gente tem uma fragmentação que determina a divisão da cultura e da natureza, a gente tem uma separação do homem e da mulher, pensando apenas aqui em 2 gêneros, né? A gente tem uma não aceitação de outros gêneros, a gente tem uma divisão étnica, e lembrando que é essa religião europeia, e aí o catolicismo em especial, que vai dizer e autorizar o processo de escravização. Então, a gente tem, né, professor Ivan, a bula papal dizendo que os negros não têm alma e, portanto, podem ser escravizados. Então, eu acho que a discussão ela está na ruptura do processo natureza e cultura, mas o que está por trás disso também é uma negação bastante séria e que a gente precisa pôr em debate de toda uma cultura africana que vai ser sistematicamente derrubada, vai ser sistematicamente destruída em função de uma questão étnica. E com isso se destrói seus processos históricos, sua religiosidade, e aí a gente está vendo uma das consequências, que é essa fragmentação, essa divisão da natureza e da cultura. Né? Então, eu acho muito importante a gente entender que, enquanto a gente agora vive um momento de religar a natureza e cultura, o povo de África nunca separou. Nunca separou. Né? Então, enquanto a gente luta para manter as florestas limpas e os rios em seus cursos, a gente tem um povo de África rezando, né, e se movimentando para que as pessoas parem de maltratar as florestas e os seus rios, porque ali estão os seus deuses, ali estão as suas identidades, ali está o seu pertencimento. E a gente está aprendendo isso agora, né? Depois de quantos anos, professor Ivan? De quantos séculos? Né? Eu acho que, por enquanto, professor, a proposta era fazer um debate, né? Eu não sei se eu falei, eu falo muito rápido, gente, porque eu sou agitada. Blá, 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 blá. Eu acho que é isso para começar a discussão. Obrigada, professor Ivan, pela oportunidade, a todos pela escuta. Excelente exposição, Silvia. Na verdade, muito provocativa, e esse foi o objetivo do convite, porque bem sei o quão provocativa você é, e isso é muito importante para todos nós, no que diz respeito, inclusive, à abertura de novas janelas em nossas pesquisas
acadêmicas e também atuação cotidiana. Bom, eu abro aqui o parlamento para apontamentos. Percebo que o Geraldo já está ali se mexendo na cadeira, a professora Cláudia Quezini também, a Lília, a Cristina também já está assim, e o Pascoal, certamente há muito que se colocar aqui para nós dialogarmos. Caríssimos, os microfones, como de costume, estão abertos. Fiquem à vontade. Eu inicio, então, parabéns, professora Silvia, excelente as suas ponderações, e eu diria que fruto de pesquisa, mas a gente fica se mexendo na cadeira, né? E agora? Então, dos vários pontos que você aborda, eu penso que nós teríamos aí anos de debate e de pesquisa. E há, sim, uma compreensão, diríamos, da sociedade brasileira de que precisamos avançar nesse processo de matriz africana, o quanto ela influencia a nossa sociedade, por um lado. Por outro, nós temos aí a polarização que existe no Brasil, né? Então, quando você fala de categoria social, nós temos uma influência fortemente. E agora eu falo do ponto de vista religioso, católico, cristão. A gente sabe que a religião judaica fez todo um processo ao longo dos milhares ou dos muitos anos para chegar ao monoteísmo. E se a gente dá uma olhadinha, toda a história do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, ela faz essa revelação. A entrada da Terra Prometida é todo um processo, e a gente diz no livro do Êxodo, né? Deus ouve o clamor do seu povo e desce para libertá-lo. Está aí escrito. E a gente tem outras fontes, né, que vão relatando essa experiência de um Deus monoteísta. Esse é um aspecto forte da igreja, da religiosidade ou da religião, vamos dizer assim, judaica cristã. Nós temos no Brasil fortemente uma influência da religião católica do ponto de vista europeu, porém ela não nasceu lá. Se nós olhamos a história de Constantinopla, como é que era a história bizantina, essa experiência, ela chega na Europa via a Itália, sul da Itália, e se a gente vê algumas experiências de como chega em Messina, todas as experiências que o pessoal eles tentam trazer para a Europa a experiência que se fez lá na região de Jerusalém, naquela região. Mas ela tem fortemente um aspecto que é econômico. E eu diria que não sei se a palavra correta seria, ou mais apropriada, seria mercantilização da religião. Mas nós tivemos, sim. Nós falamos de matriz africana num sincretismo religioso, do ponto de vista nosso, branco-europeu. Mas nós falamos, do ponto de vista cristão, católico, vamos dizer assim, de uma assimilização da cultura europeia. O Natal é o exemplo típico. A festa do sol que já existia. Então, nós tivemos assim, várias que nós poderíamos chamar de sincretismo. Eu não tenho aqui assim, os elementos suficientes para saber a diferença, mas o que a gente, em geral, percebe, é que nós adotamos, dentro do estilo católico, as festas ou a cultura existente no tempo. Se nós olharmos, por exemplo, para alguns termos que são próprios da Igreja Católica, como sacristia, ela era lá do templo em Roma, está lá, o templo romano existia as vestais, existia a sacristia, está lá para ver. Então, nós fomos assimilando, sim, algumas coisas. E aqui acho que merece um estudo, que eu não tenho elementos para isso, mas merece, sim, um estudo para nós identificarmos aquilo que é elemento constitutivo da religião católica como monoteísmo, e como nós fizemos esse diálogo com a religião, as afrodescendentes, né? A religião de matriz africana. E como você bem disse, muitos países, muitas culturas diferenciadas. E a gente percebe isso quando convive, conhece um pouquinho dessa diversidade. Então, além desse aspecto que você muito bem colocou, e parabéns pela clareza de colocação, no sentido de que o pertencimento, a identidade dessas religiões, ela se dá pela questão da terra.
esse pertencimento à terra. E eu faço o contraponto. Nos textos bíblicos, a terra prometida era a conquista da terra prometida. Tem um vínculo aí também. Em que nível ele se dá, eu não sei. Mas ele tem um vínculo também. Então, apenas para fazer esse comentário, teriam muitos aspectos, né, desse que você levantou, mas muito bom tua fala. Vou procurar ter os escritos, tá, professora Silvia? Para a gente avançar nessa reflexão, porque nós tivemos, por exemplo, aqui em Brasília, um encontro com os religiosos, a Vida Consagrada, a Conferência dos Religiosos do Brasil, e refletimos com professoras da UNB essa questão do racismo institucional. E foi muito interessante para a gente ver assim, o quanto isso está presente em nós, nos nossos conceitos, especialmente nas nossas práticas, né? Então, é um processo assim de estudo, de pesquisa, o quanto é necessário. Mas obrigada pelas suas considerações. Professora Silvia, quer fazer alguns apontamentos? Quero, professora Cláudia, que lindo. Muito obrigada pelas considerações. A gente tem um debate que ele não consegue, não tem como a gente acabar, obviamente, como nenhum debate tem, mas eu entendo que esse debate é muito mais longo e a gente precisaria ter muito mais gente das representações dessas identidades também para nos ajudar à compreensão desse processo. Mas tem uma coisa, professora, eu vou lhe contar, eu fiz um curso uma vez sobre a leitura do Antigo Testamento num centro de estudos cristãos. Então tinha assim uma sala com muitos padres e eu, antropóloga, mulher, lá no fundo, no cantinho, só aprendendo, né? Porque é muito conhecimento, né, professora? É muita sabedoria. E lá pelas tantas, eu depois, se a professora quiser, o professor vai me permitir, eu fecho a câmera e pego a minha Bíblia. Tem uma passagem no Antigo Testamento que diz, professora, de um rito onde os sacerdotes judeus eram recolhidos, ou à época, eu não sei se ainda é assim hoje, eram recolhidos para se tornarem sacerdotes. E a descrição do rito é belíssima. Eles raspam a cabeça, há um sacrifício animal, há a cabeça coberta. Professora, este é o rito do candomblé. É o rito do candomblé que era feito antes do movimento monoteísta judeu e é o rito do candomblé que se é feito agora. Porque é nesse momento deste rito que esta pessoa do candomblé ele é vinculado àquele santo em que lhe é dado por uma revelação, pelo jogo de búzios, se vocês quiserem eu melhoro essa explicação, lhe é dado esse santo e é nesse momento em que faz a conexão. Então, se ele é um filho, eu vou usar o exemplo que eu já dei de Oxóssi, é neste momento que ele passa a se conectar às relações da natureza, da floresta e etc. Se ele é um filho de Iemanjá, ele vai se conectar ao mar, e aos fluidos, e aos líquidos e aos fluidos do corpo. E ali, professora Cláudia, eu fiquei muito incomodada, porque não disseram que esse rito é um rito africano? Por que a Bíblia, tão repleta e tão fantástica, e o professor Ivan tem uma leitura muito mais aprimorada, e o quanto nós discutimos, né, professor, sobre esse assunto, por que ignora a herança de um povo que está aí, né? E que esteve, e que estava, e que era a mesma região? Então, a gente tem sim uma discussão sobre o monoteísmo, e aí eu acho que interfere um pouco as questões de fé, mas não dá para desassociar as questões religiosas, todas elas, das questões conjunturais e políticas. Pelo menos é assim que eu entendo. Até mesmo as religiões de matriz africana e a sua sobrevivência. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar um terreiro de candomblé, né? Os terreiros de candomblé, por exemplo, as mulheres, e aí é matriarcal, né? É patrilocal, mas é matriarcal, as mulheres se vestem com roupas lindas, são saias enormes, toços na cabeça, que remetem ao período lá do século XVII. Né? Então, também a vestimenta também tem uma relação político e conjuntural.
Então, quando a gente discute as religiões, eu acho importante a gente pôr a conjuntura e os processos políticos da época para que nós possamos entender o porquê dos movimentos religiosos e até mesmo o porquê que algumas religiões se tornaram, eu vou usar uma palavra horrorosa, menos populares e mais populares, porque eu acho que não é uma questão de popularidade, mas, de novo, uma questão de política. E as religiões de matriz africana, elas sincretizam, por exemplo, com os santos católicos, porque a referência é a relação católica. Então, a gente tem uma representação de Jesus, que é Oxalá, né? E Oxalá é fortíssimo, não tem quem não diga Oxalá. Né? Você viaja pelo Brasil, as pessoas dizem Oxalá é o sincretismo de Jesus, e quando você tem uma pessoa que foi dada a Oxalá, o filho de Oxalá, há um reverenciamento, né? Porque sabe da importância da matriz da relação sincrética. Se vocês me permitem só mais uma questão, o que eu acho muito interessante, professora, e demais colegas, é que as religiões de matriz africana não negam as religiões de matrizes europeias, elas sincretizam esse processo. E sincretizam pelo catolicismo, porque é o catolicismo que é forte no Brasil. E eu não vejo, professora Cláudia, as religiões de matriz europeia fazendo o mesmo processo. Né? E eu acho que se somos seres humanos e estamos numa condição de compreensão que a religião, para além do uso da fé, e a fé eu acho que é uma questão que não se discute, pelo menos não nesse fórum, que a religião é uma questão também política e cultural, por que não compreender a necessidade de, pelo menos, ter a tolerância? Porque destruir os terreiros de Umbanda e de Candomblé que nós vimos nesses 4 anos não me diz respeito ao que eu acredito da condição humana. Obrigada, professora. Não, obrigada. Eu só queria recordar, não sei se de conhecimento nosso, mas eu soube ontem, foi aprovado, né, na Câmara a proposta que é impossível, como lei no Brasil, a releitura dos textos bíblicos. Então, foi feita essa proposição, um deputado do PL fez a proposição, o pastor evangélico, dizendo que a gente não sabe qual é a que ele vai querer que seja considerada, então, como a verdadeira, vamos dizer assim, né? A tradução bíblica, só para a gente saber onde nós estamos no Brasil. Obrigada. Obrigado, professora Cláudia. O parlamento continua aberto, fiquem à vontade, caríssimos. Eu gostaria de fazer um comentário. Sim. A professora Silvia começou muito mansamente, no final é que ela começou a instigar todo mundo. Essa ruptura que ela tocou é muito importante, até nos dias atuais. A ciência ela não vai avançar enquanto ela não entender o processo de espiritualidade. Ela não tem como avançar. E até perigoso se ela avance sem o respaldo espiritual para a nossa própria humanidade, porque a gente está vendo a ciência está sendo usada constantemente para guerra de poder. Não para a elevação da própria sociedade e nem da natureza. Então, isso que a professora Silvia comentou, eu acho de vital importância para a nossa humanidade. Essa união, essa renovação, esse resgate técnico, vamos dizer, né, para a união entre ciência e religião. Né? Agora, a minha pergunta para ela é o seguinte, por que também a professora fez essa instigação sobre esse resgate técnico para a união entre ciência e religião, mas por que somente com a religião africana e não também com o taoísmo, o cristianismo, o sufismo, o xamanismo, etc.? E eu gostaria de saber qual o fundamento que ela acha, por que somente com a religião de origem africana. Mas também, antropologicamente, eu gostaria também fazer um parêntese nisso, que quando a gente fala do Egito e da origem do judaísmo,
a gente não pode esquecer que o Egito é negro. O Egito passado, ele tem essa etnia negra. Ou seja, a gente pode considerar que o Egito que seja africano mesmo, né? E isso, historicamente, a gente está vendo aí nos resgates antropológicos, arqueológicos, a gente está vendo que os faraós eram negros, não eram brancos, como foram pintados, né? E eu também acho necessário, também outro parênteses, separar o julgamento do catolicismo com o cristianismo antes do terceiro século. Então, o Concílio de Nicéia ele foi um marco destruidor da própria mensagem original do Cristo. Porque eu faço lembrar que no Evangelho do Apócrifo de João, que foi entre 20 depois de Cristo, ele dizia assim, não se deve imaginar o Espírito como um Deus de determinada espécie, uma vez que sua excelência não se compara à dos deuses. Notem que o cristianismo aceitava deuses. Ele é um princípio que não está sob domínio algum, pois não havia ninguém antes dele. Ele é incomensurável, pois não é possível medi-lo. Ele é indescritível, pois não há quem abranja para descrevê-lo. Ele não é uma divindade, mas está além de tudo isso. Ele também não é interminável ou sem limites, mas de uma excelência muito maior. Isso remete ao taoísmo, que o Lao Tse diz que aquele que pode ser descrito não é o verdadeiro Deus. Então, há uma confluência de todas essas religiões. E é o que a doutora Silvia comentou, que há um sincretismo em todas as religiões. Então, eu volto à doutora com esses meus questionamentos. Professor Geraldo, que delícia, né, professor Ivan? Nós podemos debater. Professor Geraldo, eu não abordei de fato as outras religiões, porque a proposta da discussão era o debate das religiões de matriz africana, e eu volto a dizer, eu fiz questão de não trazer as imagens, e é tão comum, né, a gente aí traz a imagem, fica uma coisa meio exótica, eu não gosto desta forma. Mas eu gostaria de ressaltar, professor, que alguns terreiros fazem o sincretismo não só em relação ao cristianismo, ao catolicismo, como eu vim colocando, mas, por exemplo, também fazem práticas orientais de reiki, de acupuntura. Nós temos uma relação que é muito mais ampla, e aí eu acho que essa discussão a gente não precisa restringir às religiões de matriz africana, mas sim ao contrário. Por que a religião, e aí no primeiro momento, a religião cristã, e a gente pode pegar as monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, dominaram todas as outras religiões ao ponto de se tratar, em alguns casos, de religiões menores, seitas, ou sequer serem consideradas como agrupamentos religiosos. Então, eu não sei se a discussão ela deveria ser por essas religiões, ou ao contrário, ou discutir por que um determinismo de uma dominação europeia branca que vai perdurar, o processo que a gente data como cristianismo, domina de tal forma as relações econômicas e culturais da Europa, que se expandem para a Índia, para a África, para os países da Ásia e aqui para as Américas, ao ponto de impor a sua condição. E a gente sabe que essa imposição não foi uma imposição sem o uso da violência, né? Então, a gente tem aí todo um arcabouço de teorias, de reflexões e de imagens que mostram a necessidade da imposição cristã, e eu vou dizer católica, aos escravizados, por uma questão, inclusive, de sobrevivência. E aí você altera o nome, você perde as relações familiares, e a partir de 4, 5 gerações, você perde uma relação importantíssima, que é a de identidade.
E aí eu vou usar um exemplo que é muito perverso, professor. Eu me chamo, meu sobrenome é Carbone, eu tenho o passaporte da minha avó, da mãe do meu pai, que chegou no Brasil em 42, se eu não me engano. Eu posso pegar o meu passaporte e ir lá para Nápoles. Nós temos um amigo, né, Ivan? Sim, O professor sim. Maximiliano, que já disse que me recebe lá e eu consigo achar meus primos. Eu me pergunto se esse direito é dado ao negro, porque ele teve o nome retirado, as suas relações familiares retiradas, e a gente tem agora um processo de busca de identidade, porque nós temos o Atlântico Negro, se pega o mapa do Brasil, nós sabemos em que momento histórico quais grupos foram para quais lugares do Brasil. Então, eu tenho muitos amigos negros em que eles dizem, eu acho que eu sou de Angola. Eu acho que eu sou. Veja, acho. Qual é a minha origem, professor? De onde é que eu venho? Então, a discussão, eu entendo que deva ser ao contrário. Pela matriz das religiões europeias e por que se fez esse processo de dominação de uma forma tão violenta, negando todas as outras. Na Índia, isso, então, é uma coisa assustadora, né? Tanto quanto nos países de África. Né? E aí eu falo aqui um pouquinho da questão xamânica, eu acho que eu não tenho a propriedade para falar. A gente também tem uma relação Tupi-Guarani, em que a gente entende que Tupi-Guarani é um grupo só, né? E na verdade não é, também é uma questão da dominação portuguesa. Nós temos dois grupos, o Tupi e o Guarani, inclusive com matriz linguísticas diferentes, um estudo feito por nós dois, por mim e pelo professor Ivan, que são matrizes linguísticas diferentes, o que determinam identidade e pertencimentos diferentes. Nós temos povos guerreiros, nós temos povos que são cultivadores ou que mexem com a terra, nós temos diferenças e que para nós brasileiros fica uma coisa só, porque também a gente não tem possibilidade de conhecimento da história. A gente tem a lei, que eu nunca sei o número, vocês me perdoem, mas que obriga o estudo das religiões de matriz africanas na escola, que é uma lei que já completa este ano, que entra agora há 10 anos, e que simplesmente não é aplicada. Não é. As escolas não aplicam essa lei. Eu fui agora dar uma palestra numa escola sobre o mês da Semana da Consciência Negra, os professores nem se referiram a essa condição. Então, a gente tem muito caminho ainda, professor, e eu concordo plenamente com a divisão do cristianismo. O professor Ivan é expert aí em nos falar um pouco sobre o cristianismo primitivo. A gente tem uma relação de comunidades que não é preservada a partir aí do século III, século IV, com a mudança do propósito ou da propositura do próprio cristianismo. E falando aqui do cristianismo, porque é mais forte no Brasil, mas eu acho que se aplica também uma discussão sobre o judaísmo e islamismo, eu não me arriscaria, porque a gente está do outro lado do continente, eu não saberia me aprofundar tanto. Não sei se respondi, professor. E a questão do branqueamento de Jesus, eu acho que isso já é óbvio, né? Mas aqui no Brasil se branqueou Jesus, Machado de Assis, se branqueou Lima Barreto, se branqueou tantos outros autores, né? Eu aprendi a vida inteira que Machado de Assis era branco, só fui descobrir que era negro há pouquíssimo tempo, né? Que é o processo de branqueamento, e existe uma política de branqueamento no início do século no Brasil, em que se determina que o Brasil tem que ser um país branco, e, portanto, tem toda aí uma política. Eu acho que essa também é uma outra discussão, porque ela é longa. Muito bom. O Pascal, que retornou, esteve em África até quarta-feira, retornou para o Brasil, pediu a palavra. Por gentileza, professor, fique à vontade. Bom dia, vocês conseguem me ouvir, né? Perfeitamente. Obrigado, professora, pela sua apresentação. De fato, eu, como africano, realmente percebo o quanto preciso aprender das religiões afro-brasileiras. E pelo fato de ser padre e missionário aqui no Brasil, isso vai me afastando pouco a pouco, né, desse universo. Mas o trabalho que faço pelo CIMI junto com os povos indígenas me ajuda,
me ajuda a ir me aproximando e cultivar esse interesse por essas religiões afro-brasileiras. Eu queria trazer 3 questões, né? A primeira é essa distinção entre as grandes religiões e as religiões tradicionais, né? Eu penso que essa é um aspecto assim que vai diminuindo o valor, né, das religiões, seja africanas, afro-brasileiras, como também ameríndias e indígenas, né? Porque, afinal de contas, qual é a religião que não é tradicional, né? E a gente vê isso especialmente dentro da Igreja Católica, tem essa distinção muito forte, né? E quando se fala especialmente do diálogo entre religiões, né? Tem as grandes religiões, Islã, budismo e outros, e as religiões tradicionais, né? Que são relegadas aí a não parceria, né? Nesse campo do diálogo. Então, penso que eu preciso problematizar um pouquinho essa distinção grandes religiões e religiões tradicionais. A segunda questão é essa questão da morte e da terra, né? Que a professora trouxe. Nisso, eu sei que na minha tradição, na minha tradição africana, não se pode negar a alguém um lugar para ser enterrado. Isso é um aspecto sagrado, né? Não pode se negar a alguém água, por exemplo, né? Água para beber, e também um lugar para ser enterrado, isso é sagrado. Por isso, antigamente tinha os lugares para enterrar os estrangeiros e tinha um lugar para enterrar os parentes, né? Então, para distinguir, né? Mesmo sendo estrangeiro, mas a gente acolhe e tem um lugar para ser enterrado. Mas aí, nessa questão que a senhora também trouxe, no sul da África, né, tem essa fala de que antes dos missionários, os autóctones tinham a terra, né? Aí, quando os missionários chegaram com a Bíblia, deram a Bíblia para os africanos e tomaram a terra dos africanos, né? Para notar como o cristianismo, acompanhando o processo de colonização, né, trouxe essa questão, né, da apropriação da terra, ou desapropriação da terra, né, da parte dos autóctones, né? Então, penso que aí é um aspecto também que tem que se considerar. E o último aspecto é que o que eu percebo é que no centro das religiões africanas é a vida que está no centro, a força vital, né? Então, tudo é feito, todos os rituais são feitos de modo a potencializar a vida, né? A força vital, inclusive os sacrifícios, as oferendas, né? Tudo é feito, os amuletos, né? Vestir os amuletos, tudo isso é para potencializar, né? Potencializar a vida, né? E essa vida que flui em tudo que existe. A força vital, né? A antropologia falava de animismo, né? Tem essa força vital que flui em tudo que existe. É por isso que eu penso, começar a pensar as religiões a partir dessa questão da vida como central, já vai abolindo essa distinção de cultura e natureza, porque é a vida que está no centro, é a força vital, e isso traz não somente o aspecto transcendental da religião, mas também o aspecto aqui na Terra, no sentido político, econômico, né, social, da convivência, né? Então, a vida no centro da religião. É isso, professora. Agradecido pela apresentação. Professor Pascoal, que lindo ouvi-lo. Obrigada pela fala e por trazer a experiência de ter vindo agora de África e me dói, né, quando o senhor diz que se troca a Bíblia pela terra, né?
é doído, né? A gente saber, e a gente sabe que o processo é esse, e aí a gente tem alguns séculos em que essa troca é efetivada, e agora a gente tem a troca da Bíblia, né? A gente tem um outro processo de uma nova imposição religiosa, sobretudo nos povos indígenas do Brasil, com as religiões de matriz africana, com as religiões neopentecostais, que chegam agora nesses locais e fazem um novo processo de imposição religiosa. Eu concordo plenamente com o senhor, eu entendo que a religião ela é tradicional pela sua própria característica, tanto que eu não uso essa expressão de religião tradicional e não tradicional, acho que todas as religiões elas são tradicionais, né, tanto que são colocadas aí a transmissão oral nas religiões de matriz africana pela importância da tradição. Eu entendo que a religião ela se faz importante justamente pela sua tradição, né? É na tradição que vai se exercer o poder da identidade e do pertencimento. Então, quando o senhor coloca que os mortos são enterrados porque têm direito à terra, então eles têm direito à terra e à água, olha que beleza, né? Você tem ali o estrangeiro, ele não é morto por ser estrangeiro e por ser diferente. Ali ele pode viver e ali ele tem o direito à terra e à água. Ele pode não ser enterrado no mesmo lugar que os meus parentes, porque ele não pertence a este grupo, mas ele tem o direito a ser enterrado. A gente tem aqui, historicamente, no Brasil, os negros escravizados enterrados em lugares absolutamente inapropriados para um culto pós-morte, porque se entende que são pessoas que naquele momento não tinham alma ou não pertenciam. Então nós temos uma perversidade também ligada ao processo religioso, porque a questão religiosa é o que nós estamos debatendo aqui, mas isso vai além também e traz as questões econômicas, sociais e culturais e políticas, por óbvio. Né? Mas eu entendo, professor, como o senhor, que a questão da terra, ela é dada, né? A terra é de todos, a terra deve ser de todos. E aí a gente pode falar do processo de colonização do Brasil, enfim, tem toda uma discussão a partir dessa questão da terra. Quando o senhor coloca da força da vida nos ritos, é de uma beleza imensa, porque o que a gente vê, e eu volto a falar das religiões de matriz africana, que é o propósito desse encontro, é o culto à vida, e não o elogio à morte. Né? Então, se cultiva a vida, o rito é para viver, você faz o rito de iniciação, que é um renascimento, e após o rito de iniciação, a cada período de tempo, então 3, 5, 7, 14, 21, acho que depois do 21 é um outro processo, você tem a renovação desse renascimento, e não a ideia da renovação pela morte, e sim a renovação pela vida. E eu entendo, professores, que é a necessidade de renovar a vida que fez com que o processo de escravização, em que os negros escravizados sobrevivessem. Porque se não fosse a necessidade e o culto à vida, não haveria condições de se manter num processo de tantos maltratos e tanta maldade, de tanta perversidade. Então, é justamente a busca pela vida, e todos os rituais são pela vida, inclusive os sacrifícios animais, estão conectados à ideia da vida, é que se faz a sobrevivência dessas religiões, e aí, como vocês colocaram, as religiões tradicionais de matriz africana. Não sei se lhe respondi, professor, mas eu entendo. E aí nós temos toda a questão totêmica, né? Os totens das religiões, tanto de matriz indígena quanto de matriz africana, que usam os totens animais, o que mostram a conexão com essa vida e com essa natureza. A gente não tem totem humano, a gente tem totem animal. Né? Pelo menos eu não conheço um humano. Então você tem a cabeça de águia, a cabeça do lobo, como a representação do totem daquele grupo ou daquele agrupamento. Né? Fantástico, fantástico. Professora Lilian,
Professora Cristina, professora Lília levantou a mão, fique à vontade. Silvia, você trouxe tantas informações e que, de fato, mexeu muito conosco. Foram, conforme o professor Geraldo lembrou, você começou tranquilo, e é bem assim, eu te conheço, depois foi instigando cada vez mais. Professora Lília, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, peço desculpas se oscilar um pouquinho aqui a internet, me parece que qualquer coisa, me avisem. Parabéns, professora Silvia, pela sua fala. Confesso para você que tenho muito interesse na sua fala, porque ela bate com alguns momentos bem particulares de vida, no meu caso. E sim, né? A minha formação é completamente católica, né? Completamente. E de uma certa forma, assim, que era muito feio, né? A gente pensar em outras possibilidades. Isso é a raiz familiar mesmo. Isso fica, né? Isso gruda na gente, assim, como uma coisa que... E com o passar do tempo, a vida me deu as possibilidades de perceber que pode ser que não precisasse ser tão desse jeito, assim. E o próprio contexto meu no trânsito acadêmico e pessoal foram trazendo pessoas que me trouxeram esses questionamentos. Então, eu estou no beabá desses estudos que hoje tratamos aqui. Mas eu fiquei muito feliz com algumas coisas. Por exemplo, né, quando você coloca da questão da teoria da complexidade como uma forma, né? Você fala nisso no começo da sua fala, e eu estudo a teoria da complexidade, então. E o próprio Edgar Morin, que é minha grande inspiração nesse caso, ele fala muito dessa questão da necessidade de se estabelecer esse diálogo. Inclusive, no livro que ele escreve para Edviges, né, que ele diz que é o grande amor da vida dele, ele traz, né, que no momento bastante difícil da doença dela, eles chamam um xamã, né? E é lindo o que ele fala lá, né? Muito me chamou a atenção e muito me questionou, né? O pensar sobre as questões religiosas. E então eu vejo e fico feliz de ouvir, de ver, de saber que nós temos essa possibilidade. Como eu disse, estou no beabá, gente. As minhas ideias aqui, elas são muito simples com relação a isso, e fico contente de ouvir essas possibilidades, porque eu acho que se abre um mundo diante da gente. De mim, se descortina um mundo, né? Diante dessa nossa fala aqui. E outra coisa, né? Gostei muito também de ouvir quando o professor Pascal fala da questão da vida, né? E é isso. Para mim, eu vejo assim, como seria tão mais simples, no sentido de estabelecer um diálogo mais... que a gente não tivesse preocupações de se sobrepor a ninguém e ninguém tentar se sobrepor a gente, se a gente considerasse a vida, né? Esse olhar amoroso pela vida, eu acho que seria tão bom. O Morin, ele tem destacado algumas, em suas últimas falas, em humanizar a humanidade. Eu acho isso tão profundo, né? E essa ideia me veio várias vezes na fala da professora Silvia, né? Humanizar a humanidade. Então, eu só tenho a agradecer, né, à professora Silvia e a todas as contribuições que vocês trouxeram hoje, porque realmente elas me instigam. E para vocês entenderem um pouquinho, eu vou colocar uma questão mais pessoal, para vocês entenderem por que mexe comigo. Dentro de toda essa criação, né, católica que eu tenho e trago na minha história, não vejo problemas, a não ser no sentido do fechamento, né? O meu filho optou pela Umbanda. E, para mim, num primeiro momento, foi um choque. Alguns anos atrás,
aqui tem acho que uns 8 anos, mais ou menos, 8, 10 anos que ele começou a se voltar para esse lado. E eu fui atrás para saber onde que anda meu filho, né? Afinal, é meu filho, é minha cria. E quanto eu tenho aprendido com o grupo do qual ele participa. Aí escuto críticas de todas as formas, porque eles isso, eles aquilo. Eu falei, gente, vai lá e você vê a paz que tem naquele lugar. Como é bonito isso. E me permitir ir buscar essa paz também me ajuda muito, sem necessariamente negar as minhas raízes. E eu acho que, para mim, para a Lilian, como pessoa, né, eu estou sendo humanizada né, com esse diálogo, né? E fico contentíssima, muito obrigada por... Olha, agradeço a Deus por também encontrar vocês, né? Que abrem... Nossa, participar do grupo, meu Deus do céu, quanta coisa! Não dei conta de ler tudo que vocês puseram lá, hein? Não dei conta, não. Que ando com muito trabalho, não dei conta, mas tem coisas que são, assim, muito especiais. E obrigada, professora Silvia. Desejo que essa sua pesquisa vá adiante, se eu puder lhe acompanhar, minimamente que seja, eu realmente vou estar sendo enriquecedor. E muito obrigada ao grupo, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. E é só. Professora Lilian, eu não sei o que dizer, eu que tenho que agradecer essa oportunidade. É muito bom nós podermos falar com pares, né? É muito bom a gente sair dos muros acadêmicos em que a gente tem que citar 2 frases, falar 2 frases e dizer quem disse, como se nós humanos não tivéssemos legitimidade para pensar aquilo que a gente pensa, né? A gente vem da PUC, é uma escola que nos permite a autonomia de pensamento, mas eu vi aqui a risada do professor Geraldo de todos, mas é assim, não é? Eu tenho que dizer assim, as religiões dizem isso porque alguém disse isso, né? Então é alguém que disse que alguém, que tudo bem, que gera também o processo de transmissão, mas não é só isso, né? Humanizar a humanidade é também nos dar autonomia de pensamento e autonomia de fala, né? E eu digo isso numa condição de mulher, que como é difícil, né, professora Lilian? Nossa, né? Nós sim, temos sim. se vocês me permitem aqui uma experiência, uma vez estávamos numa reunião, eu e o professor Ivan, na faculdade, e eu impondo uma ideia, né? Porque chega uma hora que você impõe, né? Eu quero. Aí eu brinquei com o Ivan, eu fiz assim, diga você, eles vão ouvir. Você lembra, Ivan? E aí o professor Ivan disse, e todo mundo falou, muito bem, professor Ivan, sua ideia é acatada. Eu quase morri do coração, eu vou dizer para vocês. Eu fiquei brava, mas tudo bem, a gente sabe que é a construção também de gênero, e esse é um outro debate. Professora Lília, eu fiz meu doutorado na complexidade sob orientação do professor Edgar Assis Carvalho. Então, eu tenho uma paixão pela complexidade gigantesca. Para quem não conhece, o professor Edgar Assis Carvalho é o representante do Edgar Morin. Se aposentou, está em casa agora, feliz, traduzindo os livros do Morin. Ele para vocês terem uma ideia da dimensão, quando o Morin vem ao Brasil, fica hospedado na casa do Edgar Assis Carvalho. Tamanha a intimidade e a amizade deles. O autor que eu estudei é o René Girard, o professor Ivan acompanhou, que é o autor que fala da questão da violência e do sagrado como fundante da cultura, dentro de uma ideia da complexidade, da religação dos saberes, da não fragmentação do conhecimento. E aí, professora Lilian, tem o autor da complexidade, se me permite, que é o Michel Serres, que fala que o ser humano ele precisa ser físico. A gente precisa cuidar da saúde, como o professor Geraldo trouxe, a ciência está aí como desenvolvimento, e a ciência ela tem que chegar aos povos de África e aos povos indígenas e todos aos povos, porque a ciência não é branca, a ciência é humana. Então, vacinar, cuidar dos dentes, ter parto seguro é uma condição humana, não está ligada à etnia ou gênero, é um avanço da humanidade, tem que ser para todos. Então ele diz que nós temos que, o Michel Serres, cuidar do físico, cuidar do intelectual, então nós temos que estudar, conhecer a história, e temos que ser espiritual.
a ligação precisa ser refeita. Porque a ruptura com a espiritualidade, ela se dá com o fim da Idade Média, para negar aquele processo que todos nós conhecemos, mas já não se justifica mais. A espiritualidade, ela é essencial, como o professor Geraldo bem coloca. Se não formos seres espirituais, falta um pedaço desse tripé, né, que é o físico, o espiritual e o intelectual. A minha última tela do slide, que eu não queria encerrar naquele momento, traz justamente essa ligação. Eu sou filha de Umbanda, eu sou filha de Xangô. E aí eu trago a única imagem que era essa, né? Que seria essa. E eu trago essa condição, professora Lilian, para dizer que a intelectualidade, a academia, a leitura, ela precisa estar conectado também ao espiritual, cada qual a sua maneira, cada qual a sua forma, porque é este vínculo com a espiritualidade que nos reconecta com a terra, com a vida, e também nos prepara para a morte. O que nós temos na pandemia que nos dá tanta aflição? Né, que eu acho que é essa palavra, porque uma parte da população brasileira entende que a morte é dada. Deus quer que morra, então tudo bem. Não tem importância que não tem vacina, que não tem atendimento, que tem negligência, que faltam políticas de saúde. E essa é uma discussão que precisa ser feita, que é, para além da ausência de uma saúde pública que nós vivemos nos últimos 4 anos, existe uma naturalização da morte que a ciência já prevê e já pode melhorar. A morte é inevitável, por óbvio, mas como é que se faz esse processo da morte? Será que precisa ser sem oxigênio, como foi em Manaus? Que Deus é esse? Eu me questiono. Não é o que eu acredito. Não é a ciência que eu acredito e não é o Deus que eu acredito. Então, eu fico muito contente de nós podermos estar aqui nesse debate. Eu acho que é isso. Vamos humanizar, de fato, a humanidade, não é, professora? Fico feliz de saber da tua relação com Edgar Assis Carvalho, um dos meus queridos dentro da complexidade, junto com a Isabel Petraglia e Maria Cândida. Eu fico feliz também porque eu sou amiga pessoal da Isa e acabei ficando, já te chamo até de Isa, né? Só para ver. E também com isso ganhei o carinho e a possibilidade de conversar com a Maria Cândida enfim, e vamos em frente, Delícia. né? A Isabel Petralho foi a minha banca de doutorado, escreveu na minha banca, é uma minha também. A minha também. Querida, olha, temos afinidades. Olha, eu quase sambei aqui na frente, quando você falou, mas deixa eu me comportar, senão eles vão dizer, meu Deus, ó. Duas doidas. Quase sambei aqui, levantei, gente. Nada acadêmico isso, meu Deus. Mas leve, né? A gente não precisa ser pesado, e é isso que eu acho, sabe, muito bom a gente poder ter essa como é que eu posso dizer? Essa visão ampla das coisas nos ajuda muito a trazer a leveza sem perder a responsabilidade, né, por todas as coisas, porque a gente realmente precisa disso. Eu percebo isso, né? Eu sinto essa necessidade. A alegria está aí, né, gente? E perceber a vida nos traz isso e nos leva a amar as pessoas como elas são, com as suas possibilidades, as suas luzes, as suas sombras, e os seus sonhos, e a sua história, enfim, tudo isso. Romântica demais, né? Não, professora Lilian, professor Ivan, só um segundo de um confessionário. O professor Ivan me liga uma vez para fazer alguma atividade, eu não posso porque eu vou para o samba. Pois é verdade, eu lembro. Você lembra? Porque eu vou à escola de samba, desfilo todo ano. Eu acho, sabe, professora Lilian, que já deu o tempo do intelectual ser carrancudo. Já deu. Né? Concordo. Não precisa mais. A gente pode, eu brinco que eu falo que eu vou para macumba. A gente pode ir para macumba, a gente pode ir para o samba, eu vou ao estádio de futebol.
essa postura do intelectual não humanizado, eu entendo que é de uma arrogância que não cabe mais no mundo moderno. Né? Fica intocável, né? Fica intocável. Eu acho que a gente tem mais é que dançar samba mesmo, frequentar as religiões que a fé de cada um indica, e fazer o que gosta. Não deixa de ser humano porque é acadêmico. Academia distante não cabe mais, ela não responde mais. E o resultado disso foi a última eleição, a penúltima, né? Porque a última já está melhorzinha, desculpem o desabafo, mas a penúltima. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, sim, desse distanciamento. Até pela forma como a gente se coloca, às vezes, que essa coisa, né, de ficar citando autores e rebuscar palavras, é para quem? É para nós mesmos. Isso é de um euroacademicismo ou de um autoacademicismo que eu já não entendo mais ser necessário. Caríssimos, fomos presenteados com esta comunicação fantástica, extraordinária da professora Sílvia. Destaco aqui que estamos neste encontro mensal da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, e o tema de hoje, que mexeu bastante conosco, natureza e cultura, simbologias, identidade e pertencimento nas religiões de matriz africana. Professora Sílvia, eu vou aqui fazer um apontamento, depois eu passo para a professora Cristina. Sílvia, fantástica as suas colocações. Durante a sua fala, eu fui me recordando dos nossos encontros na PUC São Paulo, onde muito refletimos a respeito de temas, tanto no campo da complexidade, você me apresentou a complexidade, e também de temas vinculados às raízes do pensamento, isso, no meu caso, que me interessou bastante, da filosofia, de berço africano, né? Uma leitura do pensamento africano a partir de autores africanos. Foi um grande momento na minha trajetória acadêmica. E destaco aqui que você realmente muito engrandeceu a rede, lançou a todos nós muitas janelas para refletirmos a respeito, e utilizando inclusive o que foi dito pelo Pascal, e também em vários momentos aqui, refletirmos a respeito da vida, né? As nossas inter-relações, tanto humanas, e também inter-relações com a natureza, que é a fonte da vida, que nos permite alcançarmos, inclusive, a nossa experiência cotidiana, com o sagrado também, né? Então, muito bom. Estou aqui realmente muito feliz em ouvi-la mais uma vez. É sempre muito gratificante ouvi-la, principalmente diante de todo esse acervo intelectual e também esse acervo de perspectivas de leitura que você carrega em sua fala. Sempre muito querida, sempre muito sensível aos grandes temas para a academia e também para a vida. E hoje, professora Sílvia, nós temos aqui um momento muito interessante. Por quê? Temos a professora Lilian Borne, que já conhecemos, e chegou à rede há pouco tempo. O presente, um grande presente que a academia nos concedeu, as pesquisas, eu a conheci por indicação de um colega, e também por conta já do seu trabalho, da sua tese de doutorado, que chegou às minhas mãos. E temos também, nessa reunião, a professora Cristina Carrelli, que é a membro mais antiga da rede. Então, são assim, a mais recente e a mais antiga, a cofundadora da rede que aqui se encontra. E, como de costume, para finalizar e considerações finais, eu sempre passo a palavra derradeira, a palavra final, para o membro mais antigo que se encontra. E agora passo a professora Cristina Carrelli para suas considerações e também finalização. Professora Cristina, a palavra está consigo, fique à vontade
Muito obrigado a todos. Professora Silvia, mais uma vez, excelente, muito excelente ouvi-la. Eu estou aqui em festa. Professora Cristina. Bom, nossa, eu estou aqui encantada, né? E tão feliz, né? Em proporcionar, né, professora Ivan, trazer, né, a professora Silvia aí para falar de um tema que muito assim me atrai, né? Já há muito tempo, inclusive, né, aqui na minha intimidade, né? Então eu estou muito contente mesmo de, né, que tenha esse assunto aqui na rede, e tão necessário e tão urgente, eu acredito, diante do cenário que a gente se encontra, principalmente aqui no Brasil, né, professora Silvia? Então, eu sou assim de, como diz o outro, na minha origem, né, tem que buscar um pouco mais atrás, mas lá por parte da minha mãe, né, foi pegada no laço, negra ali, né, com a mistura de índio, então pega no laço. E por parte do meu pai foi da Itália, né, então tem essa mistura, né, dessa, como diz o outro, dessa origem, sou de criação católica, né, mas ali a gente sempre tem esse interesse, porque minha avó italiana, ela trabalhava com ervas, né? Curava todo mundo em casa. Então são aqueles imigrantes que vieram da Itália para trabalhar nas fazendas. Também deixa de ser, né? Não deixa de ser uma escravidão, né? Então ali trabalhava muito com a questão de benzimento, de erva. Eu também venho dessa origem de benzimento. Minhas filhas foram criadas, né, no benzimento. E essa questão ali de frequentar, né, centros de umbanda, tudo. Então, assim, agora, né, dentro dos meus 52 anos, estou, assim, buscando mais conhecer, estou me permitindo, né, conhecer outras religiões. Porque eu acho que, como na sociedade, né, a minha linha de pesquisa, né, de mestrado, sou no mestrado ainda, terminei, foi educação ambiental. Então, eu acho, assim, que eu tive sempre essa conexão com a natureza. Eu falei, por que que tudo que nós temos e construímos advém da natureza, né? Inclusive, eu trabalho isso com a capacitação dos professores aqui, para eles levarem com as crianças de primeiro a nono ano, né? Porque essa relação que tudo, né, desde o alimento, tudo vem. Então, essa conexão, ela tem que ser reforçada, né? E aí, aquela questão de você não tá bem, você vai para a natureza, você se sente revigorado. Então, essa conexão, né, que vem, como você trouxe muito bem, né, ali das matrizes africanas, e essa questão da religiosidade. Então, na verdade, eu me sinto mais à vontade com isso, né, do que da criação católica que eu respeito. Mas eu acho que enquanto humanidades, enquanto aqui, né, encarnados, nesse ponto de vista, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando aprender para poder depois compartilhar algo melhor, né? Seja na parte, nessa visão econômica, porque essa questão da manipulação da sociedade, inclusive utilizando das religiões, né, para manipular as grandes massas, para se ter um objetivo tão centralizado, né, de um grupo aí. Então, isso, quando eu vejo isso, né, esse assunto sendo compartilhado na rede, isso me alegra muito, porque agora nós também estamos, né, na questão da tecnologia. Então, eu também vejo, né, porque antigamente o acesso ao conhecimento era muito limitado, e sobretudo, né, para as mulheres. Hoje a gente vê que esse conhecimento ele é mais abrangente, você vê muita gente fazendo grupos no Instagram, nas mídias sociais, sobre as suas religiões, né? Então, é maravilhoso poder, assim, ter disponível acesso a esse conhecimento. E assim como esse conhecimento que você traz, né, aqui, e que também vai ser compartilhado, não só nesse grupo, mas vai ficar lá para qualquer pessoa que vai acessar. Então, hoje, eu acho que as pessoas, a gente vive num momento de complexidade de transição, mas o acesso, né, às informações das religiões, né, como eu falo, tirando da academia, então as pessoas, nós estamos tendo condições de ter mais acesso a esse conhecimento, né, do taoísmo, como o professor Geraldo ali trouxe, e outras tantas, na internet. Então, isso faz o quê? Com que a gente possa ter uma visão de mundo diferente, uma existência diferente. E qual é o meu papel nessa existência? Como eu posso contribuir de maneira positiva para essa existência? E essa conexão espiritual, né? Que as pessoas têm tanto comentado que, né, a questão fala, né, tem uma parte ali, que até o professor, né, fundador aqui da rede, Josenei Detoni, traz lá no seu mestrado, que é a questão da morte de Deus. Então, o Deus de quem, né? Qual é o seu Deus? Eu acho que o que importa é essa conexão com o sagrado, e você olhar para o outro, entender essa conexão do outro e respeitar essa decisão do outro, mas também partilhar de maneira positiva e não ficar detonando o outro, né? Querendo destruir a questão da religião do outro, matar e massacrar, e a minha é mais forte. Então, acho que tem que pegar os pontos positivos e ali sim trabalhar nessa construção da sociedade para o bem
da humanidade, não só da humanidade, para o bem de qualquer criatura, né, de existência. Assim como diz o Papa Francisco, né, a questão da ecologia, né, da casa comum. A casa comum é para todos, né? Aqui é uma grande oca, né, a Terra, e nós temos que viver em harmonia com a natureza, ter o respeito, né, daquilo que nós vamos extrair dela para nós mesmos e para aqueles que fazem parte dessa própria natureza, né? Muito obrigada, agradecida mesmo de estar ali bebendo dessa fonte, professora Silvia. É uma gratidão imensa, porque é só como eu falo, ainda mais quando você falou, me deixou à vontade, falar, vamos tirar dessa parte da ciência e trazendo uma linguagem mais comum, porque eu acho que é isso, as pessoas estão querendo se sentir mais à vontade para poder beber dessas fontes, né? O formalismo é interessante, mas deixar as pessoas à vontade para poder, né, se sentir à vontade para buscar esse conhecimento. Muito obrigada, né? Gratidão por ter vocês aqui nessa rede, professor Ivan. Parabéns pela sua condução maravilhosa. O professor Joseni vai ver depois esse evento, com certeza. Melhoras para você, professor. Obrigada, pessoal. Gratidão. É isso aí, caríssimos. Muito obrigado, professora Cristina. Professora Silvia, renovo as minhas palavras e vamos continuando a vida e lutando pela vida. Até mais, caríssimos. Tchau. E aí, professor, vamos parar a gravação.